1 Samuel, capítulo de número 1. Diz assim o texto bíblico, 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zulfi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. E porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a aflição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu ao marido: Faz o melhor que te agrade. Fica então somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim, ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança.
Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que ele fizera. Pelo que eu também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, por um texto tão belíssimo como esse que nós nos encontramos lendo. Obrigado, Senhor, por este momento, que o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a tua palavra, Senhor. Mas somos frágeis, nós somos fracos, nós somos imperfeitos, pecadores. E nossa debilidade em compreender a tua palavra é imensa. Por isso, Senhor, tem compaixão de nós. Ajuda-nos, ó meu Deus, a entendermos a tua palavra. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos compreendê-la e tirarmos lições para as nossas vidas. No nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, os sofrimentos pelos quais nós passamos, às vezes eles são vindos de fora, às vezes eles são oriundos de dentro. Às vezes a situação da vida nos provoca sofrimentos. É uma doença que nos acomete, é um parente que nós perdemos, é alguém que nós tínhamos como amigo e que nos machucou. Às vezes nós não procuramos, mas os problemas nos encontram. E nesses momentos não há muito o que fazer. Nem sempre é possível fugir dos problemas, nem sempre é possível escapar dos problemas. Às vezes ele nos aparece e nós somos obrigados a lidar com ele. Por vezes, meus irmãos, o problema surge dentro de nós. Às vezes não é nem necessariamente uma coisa tão séria, tão grandiosa, tão poderosa. Às vezes são coisas pequenas, mas que nos abalam profundamente. E que o nosso coração não consegue lidar de forma apropriada com essas coisas. E isso fica remexendo dentro de nós. Às vezes é uma preocupação, uma ansiedade. Às vezes até uma preocupação infundada. Às vezes é um medo sem motivo, sem sentido. E isso também nos deixa angustiados. Ou seja, nós temos várias maneiras de ficarmos em sofrimento e em angústias. Mas em todas elas, sejam elas angústias geradas por problemas externos, ou sejam elas angústias geradas por problemas internos, em todas elas nós encontramos diante do Senhor uma resposta de como enfrentar tudo isso. Foi isso que aconteceu com Ana aqui. Ana encontrou alívio para o seu sofrimento. O texto de 1 Samuel, meus irmãos, é um texto bastante interessante. Ele vai nos contar um período da história, 1 e 2 Samuel, vai nos contar um período da história como resolução do livro de Juízes. O livro dos Juízes. E se os irmãos estão na leitura, vão notar que existem muitas coisas parecidas com o que se descreve lá. O que tudo indica, então, o livro foi também escrito por Samuel e, de alguma maneira, ele dá uma continuidade ao texto. Mas, pastor, na nossa Bíblia, depois de Juízes, vem Ruth e não Samuel. No texto hebraico, o texto de 1 Samuel é seguindo o livro de Juízes. Então, depois de Juízes, vem logo 1 Samuel. Ruth fica fora. Mas por que na nossa Bíblia Ruth vem no meio? É porque Ruth vai contar um pouco de como Davi entra na história. Então, Ruth vai mostrar um pouco da genealogia que leva a Davi. Ruth, uma moabita, casado com Boaz, que aí então vem Jessé, de onde vem
Davi. Então, no cano cristão, a ideia é focar em Davi, aqui ainda em 1 Samuel. Porque mesmo que Saul seja apresentado aqui no texto, o foco de Samuel é sempre Davi, o rei prometido, o rei que será o descendente direto para Jesus Cristo. Então, aliás, Jesus é o descendente direto de Davi. Então, por isso que o foco do texto cristão é colocar Davi para que 1 Samuel já venha apresentando esse contexto. Mas se você prestar atenção, algumas expressões que aparecem aqui no livro de Samuel mostram que ainda existe uma similaridade muito grande com o texto anterior. Por exemplo, você vai ouvir a primeira expressão do versículo 1, houve um homem em Ramá. Se você for lá para Juízes, no capítulo 13, versículo 2, tem a mesma expressão, houve um homem. Se você for para o capítulo 17, principalmente os capítulos 17 e os capítulos 19, que são aquelas duas últimas histórias que a gente tem no livro de Juízes, ambas as histórias começam com havia um homem. Então, nota que é muita similaridade, as coisas parecem ser uma continuação. Além disso, se você prestou atenção, as duas últimas histórias, tanto a do capítulo 17 como a do capítulo 19, existem figuras, existem levitas, e além de levitas, existem pessoas vindo ou indo para a região montanhosa de Efraim. Então, notem aqui de onde é que Eucana é. Eucana é da região montanhosa de Efraim. Ele é de Ramataim Zofim. Então, existe uma espécie de continuidade entre o final do livro de Juízes e o início do livro de 1 Samuel. Até porque o final do livro de Juízes, a expressão que se processou sempre nos últimos capítulos do livro foi: em Israel não havia um rei. Em Israel não havia um rei. E o que vai acontecer aqui em 1 Samuel é justamente a demonstração que agora nós vamos ter um rei. É bem verdade que os primeiros capítulos vão trazer ainda um juiz. O último juiz de Israel é Samuel. Mas ele vai dar início ao reinado por meio de Saul, e ele também vai dar início ao reinado de Davi, ungindo a Davi. Então, vejam, Samuel fica justamente no encontro entre os juízes e os reis. Ele fica justamente nesse período de transição do povo de Israel, saindo dos juízes e entrando no reinado. E ele é esse ponto central aqui. Ele é o pivô, onde vai haver essa mudança. Ele está no centro disso tudo. E por isso o livro de 1 Samuel começa exatamente com a história dele. Mas é interessante porque o livro começa falando sobre a história de um homem, mas o personagem principal do capítulo 1 não é um homem, é uma mulher. E essa mulher não está numa situação boa, pelo contrário, essa mulher está numa situação bem difícil. E por isso mesmo o texto vai iniciar esse processo contando essa história de como foi difícil. O livro tem praticamente 3 blocos. O primeiro bloco, que vai aqui do capítulo 1 ao capítulo número 7, vai contar um pouco da história de Samuel, mas logo em seguida vai falar da história de Saul, e logo depois um pouco ainda já da entrada de Davi. Nesse primeiro momento aqui, dos capítulos de 1 a 3, vai contar um pouco da infância de Samuel, de como Samuel nasceu, capítulo 1, e logo em seguida de como se processou um pouco da infância dele, nos capítulos 2 e 3. Mas eu gostaria de me deter com os irmãos aqui, vendo um pouco dessa história, vendo como os sofrimentos nos assaltam, vendo como nós temos uma excelente saída, mas nós vendo também como o Senhor providencia salvação não só para quem sofre, mas para todo o mundo nesse processo. Vejam aí, versículo de número 1. Houve um homem em Ramataim Zofim. É interessante porque a palavra Ramataim Zofim parece que é só para se separar de outra palavra, de outra cidade. Porque se você prestar atenção,
O texto vai nos dizer mais à frente, no versículo 19, que eles chegaram em casa em Ramá. Então, a cidade é Ramá. Mas qual é a ênfase que eu gostaria de mostrar para vocês aqui? É que ele é da região de Efraim, região montanhosa de Efraim. É um efraimita. E o interessante é que essa região apareceu 2 vezes nos últimos capítulos de Juízes, como eu já falei. E era uma região onde tinham muitos levitas. Vocês vão ver, por exemplo, que as 2 últimas histórias, ambas envolviam levitas. Havia um levita vindo de Belém em direção à região montanhosa de Efraim. É quando ele encontra a casa de Mica e se torna um sacerdote para a religião que Mica inventou. O outro desce da região montanhosa de Efraim, também é um levita, e vai em direção à região de Belém buscar a sua concubina. Então, há um trânsito muito grande lá no final do livro de Juízes, entre Belém e Efraim, e em especial a região montanhosa de Efraim. E segundo, há um trânsito sempre de levitas. Lá, as 2 últimas histórias envolviam levitas. E a própria palavra Ramá traz a ideia de ser um lugar alto. Então, o que tudo indica, essa cidade ficava numa região montanhosa mesmo, lá na região de Efraim. O que nos leva a pensar quem era Eucana. Porque o texto nos diz que esse homem, o nome desse homem era Eucana, e de repente nos dá uma série genealógica de 4 gerações para ele. Eucana é filho de Jeroão, é filho de Eliú, é filho de Tu, é filho de Zufi, Efraimita. Notem que existe uma quantidade muito grande de gerações aqui descritas. Então, em primeiro lugar, nos mostra, esse homem não era um qualquer, ele era alguém importante, porque ele tinha uma geração bem estabelecida. Então, quando a gente vê uma geração desse tamanho, a gente pensa, é alguém importante. Mas, fora aqui, esse homem não é mais referido em canto nenhum da Bíblia. Então, como é que ele era tão importante assim? Tinha uma geração tão bem detalhada, mas, de repente, some das Escrituras. Na verdade, ao que tudo indica, Elcana era um levita também. De onde a gente pode tirar essa ideia? Se você for para o capítulo 6 de Primeiras Crônicas, principalmente a partir do versículo de número 22 até o versículo de número 35, você vai ter uma sequência lá de genealogia específica também para entre levitas. E se você for olhar principalmente os versículos 32, 33, 34 e 35, você vai ver uma sequência onde lá no meio você vai ter Elcana, você vai ter Samuel, todos eles descritos dentro de uma família de levitas. Então, Elcana era um levita. Então, veja que história interessante. Você tem 2 histórias lá atrás de levitas, péssimos exemplos. As 2 últimas histórias que nós temos dos levitas, lá no livro de Juízes, um se tornou sacerdote de uma religião pagã. O outro trata a concubina com um desprezo tão grande, esquarteja a mulher, depois de morta para protegê-lo e espalha o corpo dessa mulher. Então, é um péssimo exemplo também. 2 levitas terríveis. Aqui não. Aqui nós temos uma família piedosa. Aqui nós temos a demonstração que, mesmo no período dos juízes, haviam famílias que ainda estavam se mantendo fiéis. Que o sacerdócio não tinha se perdido de todo. Afinal de contas, ainda havia alguns levitas que eram fiéis ao Senhor. Se bem que Eli, que era o sacerdote, era terrível. Os filhos de Eli, que vão ser descritos também, eram terríveis. Então, os sacerdotes tinham se corrompido, mas havia alguns que ainda tinham se mantido fiéis. E essa aqui é uma família desse jeito. É uma família piedosa. É uma família de realmente crentes, de pessoas tementes a Deus. É por isso que o texto diz que a história é a história de Elcana, um levita, um homem temente a Deus, um homem que adora ao Senhor. Mas nós vemos que os princípios bíblicos eram suavizados naquele momento, e muitos dos princípios que o Senhor tinha estabelecido, eles tinham sido perdidos. Por exemplo, esse levita tem 2 esposas. Deus tinha tolerado essa prática por muito tempo,
Mas ela era proibida. O Senhor queria que o povo tivesse somente uma esposa. Mas, ao que tudo indica, o motivo dela ter duas esposas está logo aí no versículo número 2. O texto para e diz, ele tinha duas esposas. O nome de uma era Ana, então primeiro ele coloca Ana, e depois ele coloca Penina. No final do versículo ele inverte. Ele diz, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Eu quero que você note que, como Ana vem primeiro, ao que tudo indica, Ana foi a primeira esposa dele. Ele se casou com Ana, é tanto que o texto vai dizer que ele amava Ana, mas Ana veio com um problema muito sério em si, que foi a esterilidade. Ana não podia ter filhos. E o texto para dizer, Ana não tinha filhos. Isso justifica ele ter casado novamente, dessa vez com outra mulher chamada Penina. A Penina, pelo contrário, tinha filhos, versículo número 2. E não tinha poucos filhos. Se você for olhar no texto, no versículo número 4, diz que ele tinha filhos e filhas. Então, era uma família grande. Então, Penina tinha muitos filhos. A expressão é que é bem generoso o negócio. Não é que ela tinha um filho ou dois, ela tinha muitos homens, filhos homens, e tinha muitas filhas mulheres aqui. E aí onde começa o sofrimento de Ana. Ana é uma mulher amada pelo seu esposo. Ana tem uma bênção, que é viver numa família piedosa que serve ao Senhor. Mas Ana tem sofrimentos externos e sofrimentos internos. Quais eram os sofrimentos que ela tinha? Se você for olhar, o texto nos diz que eles iam anualmente a Siló, que era onde ficava o tabernáculo. Por muito tempo o tabernáculo ficou lá em Siló, até que Davi tira e leva para Jerusalém o tabernáculo. Mas o texto nos diz que ficava em Siló, e eles todos os anos iam fazer o sacrifício lá. A gente não sabe ao certo que festa era essa. Ao que tudo indica, eles iam fazer o sacrifício pelo pecado, mas também sacrifícios pacíficos, sacrifícios de ações de graças. Por que a gente sabe disso? Porque tem comida envolvida. Nos sacrifícios pelo pecado, o animal era queimado completamente ao Senhor. Mas nos outros sacrifícios, se levava farinha, se levava azeite, se levava o animal, e essa comida era repartida. Parte era queimada, parte ficava com os sacerdotes e parte era devolvida para a pessoa para que comesse. E o texto nos fala exatamente isso. Que ele ia com as duas mulheres e os filhos todos. Então, Elcana ia com toda a família, com as duas esposas e com toda a meninada. E fazendo o sacrifício, o texto nos diz que ele, então, distribuía uma porção para cada filho. E aí você precisa ver uma regra aqui interessante. Ele distribuía de forma proporcional para cada filho. E dava uma porção dobrada para Ana, versículo de número 5. Dava uma porção dupla para Ana, porque ele a amava. Ele a amava, dava uma porção dupla para ela. Que coisa bonita, não é? Um marido que tem amor pela sua esposa, que adora a Deus com sua família, que leva todo mundo para adorar, uma família piedosa. O texto fala por várias vezes de Elcana conduzindo a adoração, da preocupação dele de ir todo ano adorar, da preocupação dele em estar sempre na presença do Senhor. Mas Ana tem um problema. Ela recebe uma porção dobrada, mas lembrem, ela não recebe metade da comida. Não é essa a ideia. É que a comida era dividida em porção para filhos. Ana não tinha filhos. Ana não tinha filhos. E por duas vezes, o texto vai nos dizer que Ana tinha tido a sua madre fechada pelo Senhor. Veja versículo 5. Ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Vejam só que coisa. Não só isso. Se você for olhar o versículo 6, diz que a rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre.
Por que que Ana não tem filhos? A resposta é porque o Senhor não permitiu. Porque o Senhor fechou-lhe a madre. A esterilidade era uma coisa muito comum naquela época. Você vai ver muitas figuras na Bíblia que foram estéreis. Desde de Sara, lá atrás, passando para praticamente todas as moças da família de Abraão, Isaac e Jacó. Mas a esterilidade aqui era um sinal terrível. Era um sinal de que Deus não tinha dado a essa mulher o privilégio de poder fazer parte, na probabilidade, do Messias que seria nascido. Veja, quando Deus diz para Eva que estava amaldiçoando o mundo, Deus mantém em Eva a possibilidade de ter filhos, mesmo que viria agora com dores. Então, vejam, a dor era a consequência, mas poder ter filho é uma bênção, porque era da barriga de Eva que haveria de nascer o Salvador, aquele que haveria de resolver o problema que a... Então, era um privilégio para uma mãe, e era uma possibilidade muito grande, de que ela fizesse parte desse processo, e fosse ela aquela que iria gerar a salvação. Ser estéril era ser excluída disso. Ser estéril era ser excluída da bênção de poder ser a mãe do Salvador. E é essa a condição de Ana. Ela tem um problema externo muito grande. Ela tem esterilidade. E isso era uma tortura enorme naquela época. Isso era uma coisa terrível, porque ela sofria por conta disso. Para piorar, o texto nos diz que Penina, que era a segunda esposa de Elcana, tinha muitos filhos. E ela não perdia a oportunidade, porque todo ano as famílias precisavam se juntar e ir todo mundo junto para Siló para adorar. E nessa oportunidade, o texto nos diz que a sua rival, olha a expressão, versículo 6. A família de Elcana era uma família dividida. Elcana amava a Ana, mas quem tinha filhos era Penina. E talvez Penina ficasse enciumada por causa da atenção que Elcana dava para Ana, mesmo Ana não tendo filhos. Porque ele dava uma porção dupla. Cada filho de Penina recebia uma porção. Mas Ana recebia como se tivesse 2 filhos. E ela se irrita, e texto chamando de rival. Então, Penina não é uma companheira para Ana, uma amiga de Ana. Penina é uma rival, ela disputa com Ana. Daí, então, os sofrimentos de Ana não são só sofrimentos que lhes são impostos pela natureza, mas agora também tem sofrimentos onde pessoas a incomodam. O texto diz que ela era provocada, versículo 6. A provocava excessivamente para a irritar. Então, essa disputa aqui era terrível, porque Penina se apropriava do fato de ter muitos filhos e provocava Ana excessivamente. Então, imagina alguém cozinhando o seu juízo e te aperreando e te mostrando o seu problema grave e sem solução. Sabe o que é pior do que eu ter um problema? Eu tenho um problema que não tem solução. Ana não tinha solução. Ela era estéril. Era um defeito físico. Não tinha o que fazer. Penina se aproveitava dessa situação e aperreava Ana numa proporção tal que o texto nos diz que ela ficava angustiadíssima. E nós temos problemas internos em Ana. O texto diz que todo ano, versículo 7, eles subiam para Siló. Mas todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava. Todo ano. A adoração ao Senhor para Ana era uma tortura. Ela era de uma família onde seu esposo temia a Deus e todos os anos ia adorar. Mas adorar ao Senhor em Siló para Ana era uma tortura, porque ela era obrigada a conviver com Penina. E Penina aproveitava a oportunidade para destruir o coração de Ana. Ana, ela fica tão arrasada, mas tão arrasada. O texto diz que ela só chorava e não comia. Ela ficava sem apetite.
e o seu choro era compulsivo. O texto vai nos falar dela chorar abundantemente no versículo 10. Angústia profunda, sofrimento profundo, ansiedade. É isso que Ana tem. Ana tem problemas externos, ela é estéril. Ela tem problemas externos, ela tem uma rival. Ela mora com alguém que a perturba. Ela não consegue fugir dessa situação. E isso gera problemas internos. Ela tem ansiedade, ela tem aflição profunda, ela tem angústia profunda, a sua alma está profundamente perturbada, ela está mergulhada em sofrimentos, e isso a deixa sem apetite e a deixa chorando compulsivamente. Notem, meus irmãos, que nem sempre os problemas somos nós que buscamos. Às vezes os problemas nos aparecem. E nem sempre nós temos estruturas para enfrentá-los. Nem sempre nós passamos altaneiramente pelos problemas. O problema de Ana era um problema sem solução. Ela era estéril. O problema dela era agravado por uma rival que a angustiava, que a perturbava o tempo inteiro. Você pode dizer que bobagem? Essa mulher podia dizer, beleza, tem um monte de filho aí, mas eu não, eu posso passear, eu posso sair sem filhos. Não era assim que elas pensavam. Isso era um problema terrível, isso era uma angústia muito grande. Isso a perturbava demais. O que pode ser feito numa situação como essa? Versículo número 9. O texto nos diz que quando se está angustiado, profundamente angustiado por problemas externos e por angústias internas, e quando esses problemas não têm solução, a gente busca o Senhor, versículo de número 9. Nos diz que eles, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sumo sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Eu quero que você note algumas coisas aqui. O texto nos diz lá em cima que eles iam sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E a expressão Senhor dos Exércitos vai reaparecer aqui no versículo 11. E é a primeira vez na Bíblia em que a expressão Senhor dos Exércitos vai aparecer. Mas eu quero que você preste atenção na segunda coisa. O texto diz que Eli, que era o sumo sacerdote, estava em Siló nesse dia. Quem estava servindo como sacerdote era Ofni e Finéias. Eli é o pai de Ofni e Finéias, e ele está aqui no sacerdote sentado numa cadeira. Isso era um trono, onde ao redor da tenda do tabernáculo faziam-se outras tendas, que eram a tenda da congregação, as pessoas iam orar, iam consultar o sacerdote, onde ali ele ficava dando as ordens. Então ele estava sentado no trono, típico para o sumo sacerdote, e lá perto da entrada da tenda ficava essa tenda da congregação, que é para onde Ana vai aqui. Mas Eli, meus irmãos, e os filhos de Eli são terríveis, eles são corruptos. Eli não é um homem piedoso. O sacerdócio em Israel estava totalmente corrompido, a tal ponto que Israel nem sabia o que era a Escritura por falha dos sacerdotes. Eles não ensinavam a Bíblia. Eles nem viviam a Bíblia, é bem verdade. E o texto nos diz aqui, queridos, no versículo de número 9, que eles terminaram de comer, e Eli estava lá, sentado perto do templo. Versículo 10, Ana se levantou, e olha a expressão, com amargura de alma. Que angústia essa mulher estava enfrentando. A alma dela estava amarga. Expressão parecida só vai nos aparecer lá em Jesus Cristo, quando ele está no Getsemane. Diz, minha alma está profundamente angustiada. Essa mulher está tão angustiada, mas tão angustiada, que o texto diz que ela vai para a tenda da congregação e ela ora ao Senhor. E o texto diz que ela chora abundantemente. Ela chora compulsivamente. Não é uma oração, digamos assim, mecânica. Senhor, veja só o que eu estou passando. Não, essa mulher está angustiada. E ela vai para o templo para orar. Ela precisa do Senhor nesse momento. Porque, mesmo que o marido dela seja gente boa, versículo número 8, ele diz, Ana, por que você está triste? Por que você está chorando?
Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Isso é uma expressão idiomática, era uma expressão da época. E realmente, ele era muito bom para ela. Notem que o alívio de Ana era justamente seu esposo, Elcana. Mas não era suficiente para ela. A angústia estava tomando o coração e Elcana não era o suficiente para consolá-la. Ela busca o Senhor. Nem sempre o consolo pode ser encontrado fora. Na verdade, nunca pode ser encontrado fora. Mas encontrado no Senhor. E ela busca o Senhor e chora. E ela faz oração. O texto diz, versículo 11, que ela faz um voto ao Senhor. E diz, Senhor dos exércitos. Pela segunda vez aparece a expressão. Apareceu lá em cima, no versículo 3, aparece agora, Senhor dos exércitos. Senhor que controla todas as coisas. O Deus que comanda a criação como um todo, as estrelas e os planetas são o seu exército. O Deus que controla os anjos, o Deus que tem um exército de anjos. O Deus que controla os homens, o Deus que tem um exército de homens. O Deus que tem exércitos. Deus que controla todas as coisas. Ela sabe que Deus tem controle sobre tudo. Então ela ora de forma perfeita. Ela diz, Senhor, eu sei que o Senhor tem controle sobre todas as coisas, que o Senhor comanda tudo que existe no universo. Senhor, se o Senhor me atender benignamente e atentar para a aflição da sua serva, se o Senhor me observar, se o Senhor se lembrar de mim, olha as expressões que ela usa. Se o Senhor atentar, se o Senhor se lembrar, se o Senhor não me esquecer, se o Senhor me der. Ela não chega aqui e diz, Senhor, eu sou serva de Deus, eu sou fiel, eu venho todo ano aqui para adorar, eu trago a minha oferta ao Senhor e eu declaro que essa enfermidade que me acometeu seja cair por terra, eu declaro que já aconteceu, eu declaro que eu já estou grávida. Não, meu filho, você não vai encontrar servos de Deus fazendo isso, não. Você vai encontrar servos de Satanás fazendo isso. De Deus, não. Deus não. Servos de Deus sabem que não merecem. Servos de Deus não exigem direitos, porque eles não possuem. Eles são servos. É por isso que ela diz, eu sou tua serva. Olha a quantidade de vezes que ela diz, inclusive, que eu sou sua serva. Ele diz, Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e des um filho varão. Ela diz, Senhor, eu não mereço. Eu sou tua serva. Se o Senhor observar o meu sofrimento, se o Senhor se lembrar de mim, eu não sou digno de o Senhor prestar atenção em mim. Quer chamar atenção para Deus ali, Senhor, eu não sou digno. Mas se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor não se esquecer de mim, se o Senhor atentar para mim, e se o Senhor me der um filho, homem, notem, a humildade dessa mulher em orar. Aprendam. Oração não é exigir de Deus nada, porque Ele não tem nenhuma obrigação em te dar nada. Oração é um servo com as mãos estendidas, dizendo, eu preciso. Se o Senhor quiser. É isso que ela faz. Ela é uma serva. E o que ela quer? Um filho. Ele disse, mas se o Senhor me der, olha o voto, eu darei. Eu acho bonita essas expressões. Vão aparecer várias vezes aqui no capítulo 1. Aparece aqui e aparece lá no finalzinho, que é, se o Senhor me der, eu te dou. Então, tem sempre essa expressão de dar. Se o Senhor me der, eu te dou. O verbo dar aparece o tempo inteiro aqui. Pedir e dar. Ela disse, se o Senhor me der um filho, eu vou dar todos os dias da vida dele ao Senhor. E não vai passar navalha sobre a sua cabeça. Isso aqui, meus irmãos, é número capítulo 6. Do mesmo jeito, lá que no capítulo 13, nos diz que o Senhor deu um filho a um homem, havia um homem na região também, que teve um filho de uma mulher que era estéril, chamado Sansão, e que ele se tornou um nazireu desde do nascimento. Aqui também, ela diz, eu vou torná-lo um nazireu. Nazireu é aquele que é dado a Deus. É aquele que é presenteado a Deus. Ele será nazireu. Então a gente não costuma pensar em Samuel com cabelão, não é? Mas Samuel tem um cabelo tão grande quanto o cabelo de Sansão. Ele tinha um cabelão também. Por quê?
ele é dado como presente ao Senhor, ele é um presente para Deus. Ela diz, Senhor, se o Senhor me atentar, me vir, Senhor, eu vou te dar o menino. Por todos os dias da vida dele. Ele é um homem mau, ele não é um homem piedoso. O Senhor nem fala com ele no livro. Mas, e por isso mesmo ele tem uma má impressão dela. Versículo número 12, o texto diz que ela está se derramando. Olha a expressão. Por 2 vezes essa expressão vai aparecer aqui. O texto diz que derramando-se ela no orar. Versículo do 15, ela vai dizer, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Quer derramar? Ela está... As aflições funcionam como calor e ela é feito cera. Ela está se derretendo na frente do Senhor. É aquela ideia de alguém que está se acabando diante de Deus. Ela está escorrendo na frente de Deus. Ela derramando-se no orar perante o Senhor. Ela demorou, está chorando muito. O seu sofrimento está todo sendo exposto diante do Senhor. E como ela estava orando por muito tempo e em sofrimento muito grande, o texto diz que Eli começou a ficar de olho nela. Ele está lá sentado na cadeira dele e olhando ela orar. E ela está tão angustiada que ela só ora em seu coração. John Bunyan fala uma coisa interessante. Ele diz que é melhor orar sem palavras, mas com coração, do que orar com palavras e sem coração. Essa mulher não tem muitas palavras. O texto nos diz que ela só mexe os lábios. Ela está orando na sua mente, dentro do seu coração. Ela não está gritando, berrando. Porque o pessoal acha que se gritar, Deus vai ouvir. Deus não precisa de grito. Essa mulher não está gritando, berrando. Ela está sofrendo por dentro. E a sua angústia é tão profunda que ela só consegue mexer os lábios em oração. O que ele faz? Ele não é um homem piedoso. Ele não entende isso. E ele olha para ela bêbada. É isso que ele faz. Versículo número 14. Mulher, como é que pode uma coisa dessa? Tá bêbado uma hora dessa? E ele fala literalmente, larga essa cachaça. Larga esse vinho, mulher. Para de beber. Nota que a impiedade em Israel era ampla. Porque você tem um sacerdote que não entende o sofrimento de alguém orando. E ele parte para as coisas que alguém estava bêbado lá no templo. Então, o que era possível que muita gente estivesse já fazendo isso. E ele chega para essa mulher e diz, mulher, larga essa bebida. Larga essa bebida. E ela diz, meu senhor, não pense isso de mim. Não pense de mim. Olha as expressões que ela usa, versículo número 15. Eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nada. Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não me tenha por filha de Belial. Ou seja, eu não sou a filha de Satanás. Nós vimos homens de Belial, numa tribo de Benjamim lá atrás. Eu não sou o filho de Belial. Pelo contrário, o que ela tem? Versículo 16. Ela diz, eu tenho excesso da minha ansiedade e da minha aflição. É isso que eu estou fazendo agora. Ela disse, eu estou ansiosa e eu tenho muita ansiedade e eu estou aflitíssima. O que a gente faz quando está ansioso e aflito? O apóstolo Paulo diz, a gente coloca isso em oração. Pedro diz que lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ela está ansiosa e aflita. Qual é a saída? Ela derrama o seu coração diante do Senhor. Ela derrama o seu coração, porque ela sabe que Elcana não consola. Ela sabe que nada mais consola. Que ela terá que enfrentar pela vida toda o aperreio de Penina no seu juízo. Que ela terá que enfrentar pela vida inteira a angústia de não poder ter filhos. Mas ela ora, ela se derrama na frente do Senhor e diz, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor, eu preciso desse filho. Ele então, Eli, por mais impiedoso que ele seja, por mais desmantelado que seja como sacerdote, ele ainda é o sacerdote. Ele então olha para ela e a abençoa. Vai-te em paz. Isso aqui era a bênção sacerdotal. Ide em paz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e vos dê a paz. Era a bênção sacerdotal. Vai em paz. Ele diz para ela, vai em paz. E que o seu Deus de Israel te conceda a petição que você está fazendo. Vai em paz.
Vá em paz. O que se faz quando você ora, depois que você ora ao Senhor? E aí nos leva a essa mulher nos mostra uma outra coisa aqui interessante. Diz que ela creu. Acha a tua serva mercê diante de ti. Ela creu, foi para casa. E o texto nos diz assim: assim a mulher se foi no seu caminho. Comeu e o seu semblante já não era triste. O que é que mudou na vida de Ana? Nada. Quando ela voltou para casa, quem estava lá? Penina. E aí, esse menino? Como é que tá essa vida aí? Foi pra onde? Tá chorando por quê? Quer um menino meu para consolar você, não? Ele nunca pegou o menino nos braços, né? Ela estava lá do mesmo jeito. O texto diz que ela já não era triste. Pelo contrário, ela não é mais alguém sem apetite. Ela come agora. É tanto que no versículo 19 diz que eles acordam de madrugada, eles adoram perante o Senhor e voltam para casa. Ela está bem. Mas o que mudou na vida dela? Nada. Mas ela está bem. Porque quando nós colocamos diante de Deus as nossas orações, diz o apóstolo Paulo, por causa da nossa ansiedade, nós colocamos a nossa ansiedade diante do Senhor. Ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossas mentes e os nossos corações em Cristo. Essa mulher teve o seu coração guardado em Cristo. E é por isso que ela volta para casa. O texto diz que ela vai coabitar com seu marido lá em Ramá, e o Senhor se lembrou dela, e ela concebeu e teve um filho, no versículo 20. E deu um nome bonito para ele. O nome dele é Samuel. Por quê? Do Senhor o pedi. O nome Samuel é aquele que é dado pelo Senhor. Pedido e dado pelo Senhor. Só que ela tem outro problema agora. Ela fez um voto. E quando chegou a época de voltar lá para Jerusalém para fazer o sacrifício, Elcana vai voltar, ela chega e diz: esse ano eu não vou, Elcana. Vou ficar com o menino. Porque eu fiz um voto. E o voto é: eu vou devolver o menino assim que ele desmamar. Elcana tinha o poder de desmanchar o voto. Ele podia simplesmente chegar e dizer: não concordo, o menino fica. Mas não, ele teme ao Senhor. E porque ele teme ao Senhor, versículo número 23, ele diz: faz o que melhor te agrade. Ele então diz o seguinte: fica até que eu desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. A expressão que tão somente confirme o Senhor a sua palavra é mais ou menos como que dizendo que o Senhor te dê forças para fazer isso. Porque não ia ser fácil isso. Essa mulher nunca tinha tido um filho. De repente ela tem um filho nos braços. Mas ela só ia ficar com ele por 3 anos. Uma mãe desmamava o menino há 3 anos. Aos 3 anos ele estava comendo sozinho. E então ele era desmamado. E quando ele fez 3 anos, Ana vai levar esse menino para Siló. Versículo de número 24. Havendo-o desmamado, levou consigo. A expressão é um novilho de 3 anos na minha Bíblia. Mas, ao que tudo indica, a palavra, o texto é outro. O texto diz assim: são 3 novilhos. É porque era um novilho para cada sacrifício. E entre os sacrifícios havia um novilho por Samuel. Então, quando ele fez 3 anos, ela foi junto com Elcana para Siló. Ofereceu sacrifício. Por que é mais possível que sejam 3 novilhos? Por causa da quantidade de farinha. Um efa de farinha, um odre de vinho. Então, era o suficiente para 3 animais. Ele leva tudo e oferece, e o texto diz assim: e o menino ainda era muito criança, 3 anos. 3 anos de idade é a hora que você começa a curtir o bebê. É a hora que ele já parou de fazer xixi na roupa, já parou de fazer cocô na roupa. É a hora que ele faz aquelas brincadeiras, aquelas palhaçadas, que está falando. 3 aninhos. Ela pega o bebê no braço. 3 anos. Que dor, meus irmãos. Que dor é para uma mãe entregar o seu filho de 3 anos. Mas ela tinha prometido ele ao Senhor. O Senhor deu para pegar de volta. E ela leva um bebê de 3 anos de idade, pior, para entregar para um camarada feito Eli, porque o texto vai nos dizer que Eli não sabe criar filhos. Os 2 filhos de Eli são uma desgraça. Capítulo 2, a gente vai ver isso semana que vem.
Mas ela é uma mulher piedosa, em uma família piedosa, que estava angustiada, que orou ao Senhor, que o Senhor tirou dela a angústia, presenteou com o filho. Ela vai cumprir a promessa. O texto nos diz que ela foi, versículo 25, imolou o novilho que trouxeram o menino a Eli. E chegou para Eli e explicou: Eli, eu sou aquela mulher que esteve contigo orando ao Senhor. Não sabemos se ele se lembra dela. Mas ele diz assim: eu orava e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. De forma que agora eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. De novo as expressões: o Senhor deu e eu dou. De novo. Pois do Senhor pedi e eu agora o dou de volta. E o texto termina, sabe como? Uma mulher esguelada, chorando. Se você parar para pensar, levar o menino para a creche com 3 anos de idade é uma dor no coração. Você chega lá, deixa o bichinho, chora, ele esperneia, aquela angústia do menino, o pai sai com o coração acabado, a mãe sai chorando, deixou o bebê lá, mas precisa deixar o bebê na creche. Imagina deixar um bebê de 3 anos para sempre. Ele colocou na mão de Eli e deixou lá. Ele é um péssimo pai. Está na mão de Eli, um bebê de 3 anos. Como é que termina essa história? O texto, versículo número 28 diz: e eles adoraram ali o Senhor. Eles adoraram o Senhor, porque o Senhor tinha recebido de volta o presente que ele deu, do jeito que ela prometeu. Ela cumpriu o voto. Querido, da mesma forma como Ana, Cristo, ele sofreu. Da mesma forma como Samuel, Cristo foi o presente de Deus para nós. Foi dado para morrer por nós. Ele é o Filho de Deus, que foi dado a nós para a nossa salvação. Mas eu queria trazer algumas lições rapidamente para nós hoje pela manhã. Primeira lição é: querido, minha querida, eu não sei que sofrimento você está enfrentando. Pode ser que o seu sofrimento seja externo e definitivo. Pode ser que você tenha um problema que não tem solução. Pode ser que isso te angustie profundamente, porque você vai ter que conviver com essa doença ou com esse problema para sempre. Pode ser que além desse problema que te angustia, você ainda tenha pessoas que tornam esse problema ainda mais doloroso. Eu não sei qual é a sua situação familiar. Se sua família é um inferno, como era a vida de Ana, se tem alguém que te perturba e que transforma a sua angústia em algo ainda mais doloroso, eu não sei se isso afeta você de tal maneira que o seu coração fica extremamente angustiado, de forma que as angústias externas se expressam em profunda angústia interna. Eu não sei se é essa a situação que você enfrenta agora, mas se for, o Senhor te convida para ir para o templo dele, a presença dele, e se derramar em oração. Nós podemos, às vezes, esperar que os problemas ao nosso redor sumam. Às vezes, eles não vão sumir. Mas nós sempre poderemos contar com o Senhor em oração. Ele é o Deus, o Senhor dos exércitos. Está sempre atento à nossa oração por causa de Cristo. E tudo quanto pedimos em nome de Cristo, ele disse, se for da vontade dele, ele nos dará. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está angustiado, se você está perturbado, não interessa qual é o problema externo. Se é um problema insolúvel, feito de Ana, ou se é, sei lá, uma espinha na testa no dia do casamento, ou se é ter sido abandonado pela namorada, ou se é estar em vias de não ser aprovado em um concurso, de perder a oportunidade de entrar para algum emprego. Não sei qual é o seu problema, mas se isso te angustia, se isso é importante para você, se isso está perturbando o seu coração, se você está angustiado até mesmo por problemas imaginários, com medo de morrer, quando nem doente está,
Se você está com medo de ser assaltado, se você vive trancado dentro de casa, não sei qual é o seu problema. Se você está angustiado, o Senhor te convida a se apresentar diante de Deus em oração. Foi isso que Cristo fez. Quando estava angustiado, ele orava. Ele orou ao Senhor. E se Cristo fez isso, se Ana fez isso, nós somos convidados a fazer também. Orem ao Senhor. Coloque-se na presença do Senhor. Chore abundantemente na frente do Senhor. Derrame a sua alma em angústia diante do Senhor. Mas não faça isso no outro canto. Não faça isso diante de outras pessoas. Não faça isso para que o mundo veja numa rede social. Faça isso diante de Deus. Ele é o seu consolo. Espere confiantemente no Senhor e Ele ouvirá a sua oração. Derrame-se na presença do Senhor. Em segundo lugar, confie no Senhor. Confie que o Senhor irá te consolar. Ele pode não te consolar do jeito que Ele te consolou Ana, dando a Ana o que Ana pediu. Mas Ele pode te consolar, dando dele mesmo a você. Ele pode te consolar, te conformando a situação. Ele pode te consolar, te acompanhando em todos os momentos. Ele é o nosso consolador. Ele nos deu do seu Espírito para ser o nosso consolador. Ele é o Pai das consolações. Ele sabe nos consolar. Querido, seja consolado pelo Senhor. E eu te garanto uma coisa, que a paz que você vai sentir não poderá ser explicada pelas situações da vida. Todos vão olhar para você e vão ver o caos em que sua vida se encontra, mas você estará em paz, não porque a situação da vida mudou, da mesma forma como Ana, você estará em paz, terá apetite, porque saberá que o Senhor te consolou. Permita-se ser consolado pelo Senhor. Em último lugar, agradeça a Deus, louve a Deus pelas bênçãos que Ele te dá. Ana adorou ao Senhor e devolveu o filho ao Senhor. Isso é extremamente doloroso para ela, mas ela adora, ela sacrifica e ela com a família toda adora ao Senhor. Louve ao Senhor no final, adore a Deus no final, porque o Senhor é bondoso para conosco. O Senhor nos atende à oração. Ele escuta o nosso clamor, Ele vê o nosso sofrimento e Ele nos enxuga dos olhos, e nos enxugará dos olhos toda a lágrima no final. Meu irmão, minha irmã, se você está sofrendo, ore. Se você está sofrendo, confie. Se você está sofrendo, adore. Esse é o melhor caminho que nós temos para viver nos dias de angústia. As angústias podem vir de fora, podem vir de dentro. A gente às vezes busca solução em pessoas, ninguém vai te consolar como deveria. Se você procura consolo num pai, numa mãe, nem sempre eles vão poder te consolar de tudo. Se você busca consolo numa esposa, no marido, no namorado, no filho, esquece. Eles não são aptos para te consolar como deveria. Nem um pastor da sua igreja é apto para te consolar como deveria. Cristo é o teu consolador. Busque o Senhor. Confie no Senhor. E louve ao Senhor, por maior que seja a sua dor. Vamos orar? Meu Deus, quantos irmãos nossos estão em profunda angústia nesse instante, do mesmo jeito que Ana? Quantos irmãos nossos estão tendo a sua dor agravada por homens e mulheres ímpios que xingam, blasfemam e torturam os seus servos? Quantos servos teus, Senhor, nesse instante estão com seus corações abatidos, profundamente angustiados de espírito? Senhor, anime-os a buscar a tua presença, meu Deus. Anime-os a derramar esse coração na presença do Senhor. E mesmo que a noite inteira seja uma noite de choro, a alegria vem pela manhã. Que o Senhor, meu Pai, conceda a esses irmãos o consolo que vem da tua parte. Que o Senhor modifique em seus corações os temores em confiança. Que eles possam confiar plenamente no Senhor. E assim louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, quando o Senhor os responder
em consolo. Ajuda-nos, ó Senhor, a enfrentarmos os dias difíceis pelos quais estamos passando, com oração, com confiança e com adoração, no nome de Jesus. Amém.